Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, trazendo para você nosso quadro Papo de Fé. Este é o segundo episódio e eu quero já de antemão agradecer mais uma vez ao meu amigo Dante Testa. Ele que é o produtor, o diretor desse quadro, tem me ajudado muito, é meu parceiro de longa data. Fica aqui o meu agradecimento. Se eu deixar de frequentar a igreja, será que eu vou para o inferno? Mas antes de nós refletirmos sobre esse tema, eu vou pedir que você aproveite, faça aí, caso você não seja inscrito ainda no nosso canal, faça a sua inscrição, deixe aí o seu comentário, tudo isso nos ajuda e eu prometo que eu leio todos os comentários, respondo as perguntas. Faça parte deste canal e vamos em frente então agora para o nosso vídeo. Respondendo então a essa pergunta, eu primeiro preciso definir o que é igreja. A palavra igreja, no seu sentido original, ela aparece na Bíblia em grego. Esta expressão que aparece, eclesia, é uma expressão que não vem de um vocabulário religioso. Na verdade, eclesia quer dizer uma reunião, um ajuntamento de pessoas, uma assembleia solene. Os gregos, pais da democracia, usavam muito reunir o povo para discutir assuntos de interesse geral da comunidade, e estas reuniões eram feitas normalmente em lugares grandes, que coubesse, obviamente, muitas pessoas. Essas reuniões eram chamadas de eclesia. Ao pé da letra quer dizer chamados para fora de casa para se reunir. Também é preciso deixar claro que igreja não se trata de um prédio, uma instituição. Obviamente, nós usamos os prédios para reunir. Toda aquela estrutura que nós temos facilita para fazermos os nossos cultos, para ministrarmos também as nossas crianças. Nós temos salas de aula para os pequenos. Tudo isso realmente ajuda muito para que nós possamos professar também a nossa fé, para que possamos aprender da palavra. Mas igrejas são as pessoas que estão dentro do prédio. E nessa perspectiva, uma igreja poderia se reunir até debaixo de uma árvore, não necessariamente em um templo, um prédio. A igreja também pode se reunir numa casa. A igreja são as pessoas. Mas agora, quando nós falamos de reunião, ou seja, eclesia, uma assembleia, um ajuntamento, dentro dessa ideia, será que é possível ser um cristão solitário? Será que é possível fazer a sua fé ser uma fé tipo carreira solo? Pense comigo, quando Deus criou o ser humano, Deus criou com um propósito. E o propósito de Deus era ter uma família, ter um relacionamento com o ser humano. Por isso, é difícil conceber a ideia de um cristão que não se reúne com a sua família, não se reúne com os seus irmãos, porque cristianismo fala de relacionamento. Relacionamento envolve convivência, relacionamento envolve atitudes que devem ser recíprocas. É o dar, é o receber. Notem que os 10 mandamentos falam de relacionamento. Os 4 primeiros mandamentos falam do nosso relacionamento com Deus. E os demais, os outros 6, falam do nosso relacionamento com o próximo. Portanto, cristianismo fala de relacionamento com o próximo, relacionamento com Deus. E nós devemos praticar esse relacionamento com o nosso próximo, nos reunindo, nos congregando. Hoje em dia nós temos visto muitos relacionamentos virtuais. Muitas pessoas têm aí muitos amigos virtuais, 500 amigos, 600 amigos, 1000 amigos virtuais na internet. E esta geração está
desacostumada de exercitar este relacionamento de fato, que se aproxima das pessoas, sabe? E isso tem entrado na igreja. Tem muita gente também buscando ter um relacionamento com Deus de forma virtual. Eu sei que hoje em dia a maioria das igrejas tem transmitido os seus cultos pela internet e isso facilita, é uma ferramenta que nós também usamos. Mas nós entendemos que esta ferramenta deve ser usada por aquelas pessoas que não têm condições de participar da reunião. O motivo talvez seja o trabalho, talvez seja uma doença, talvez esteja viajando, mas isso deve ser alguma exceção e não que isso se torne um costume, uma prática, porque como é que eu vou amar o meu próximo, ter um relacionamento com o meu próximo, se eu não me aproximo dele? Eu lembro que, palavra do Senhor, uma pessoa se dirige a Jesus e pergunta assim: quem é o meu próximo? Porque Jesus havia dito que nós deveríamos amar o nosso próximo. E para responder essa pergunta, Jesus conta uma parábola, que é conhecida como uma parábola do bom samaritano. E, resumindo, o que Jesus quis dizer nessa parábola é que o meu próximo é a pessoa de quem eu me aproximo. Portanto, nós devemos nos aproximar das pessoas para que possamos também amá-las, servi-las, para que possamos animá-las e também sermos animados. Agora, pensando nessa igreja virtual, como eu vou fazer isso de forma virtual? Eu não consigo imaginar amar o meu próximo virtualmente, servir o meu próximo virtualmente. E hoje em dia nós temos visto aí os chamados desigrejados, pessoas que fazem pouco caso da igreja, dizendo que não precisam frequentar a igreja para serem cristãos. Só que eu gostaria de lembrar que a palavra de Deus diz lá em Hebreus capítulo 10, verso 25, o seguinte: não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Notem que o texto vai nos chamar a atenção dizendo que deixar de congregar não é um bom costume, como eles estavam fazendo. Por que que não é um bom costume? Nós vamos ver que o verso anterior, o verso 24, vai nos responder. O verso 24 diz assim: cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Ou seja, é na comunhão que nós fortalecemos o nosso ânimo, é na comunhão que nós praticamos boas obras, é na comunhão que nós praticamos o amor. Por isso a igreja é um lugar de convívio, onde juntos nós adoramos, nós servimos uns aos outros e nos amamos. Aliás, essa expressão uns aos outros, ela é muito importante para nós. E ela aparece diversas vezes na Bíblia. Você vai encontrar frases do tipo: servi uns aos outros, amai uns aos outros, exortai-vos uns aos outros. Ou seja, quando falamos de uns aos outros, nós estamos falando de reciprocidade. Ou seja, nós devemos amar mutuamente uns aos outros, ou seja, amar e sermos amados. Por isso, como que eu vou praticar isso se eu não congrego? Como que eu vou obedecer a essas orientações da palavra se eu não congregar? Outra questão que eu acho também que vale a pena nós falarmos é que a palavra do Senhor vai nos dizer que a igreja é o corpo de Cristo. Na palavra do Senhor, poderia citar outros versos, mas eu escolhi aqui o Colossenses 1:24, que diz o seguinte: agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja.
Paulo está dizendo então aos Colossenses que ele estava sofrendo, mas isso para ele na verdade trazia alegria, porque ele estava sofrendo em favor do corpo de Cristo, que é a igreja. Ele também, Paulo, escrevendo aos Efésios, diz o seguinte, capítulo 5, versos 29 e 30, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Ou seja, Cristo é a cabeça, nós somos o corpo, somos membros deste corpo. E eu estava pensando, como é que é possível nós termos conexão com a cabeça e não termos com o corpo? Ou seja, um corpo só de cabeça é um monstro, ou o corpo sem a cabeça também é um monstro. Há uma conexão. Se nós temos conexão com a cabeça, nós também temos conexão com o corpo. Outro detalhe importante é que a igreja é chamada também de a noiva de Cristo. Agora, pare para pensar comigo. Cristo, diz a palavra, ele amou tanto essa noiva que ele se sacrificou por ela para apresentá-la sem pecado, sem mancha, sem ruga. Agora, se Jesus ama a noiva, como é que nós amaremos a Cristo sem amar a noiva, a igreja? Nós temos que amar aquilo que ele ama. Ele espera que nós amemos aquilo que ele ama. Algo também que me chama a atenção é que quando Cristo se referiu à igreja num diálogo que ele estava tendo com os discípulos, e ele faz uma pergunta e Pedro responde: tu és o Cristo. Porque Jesus pergunta: o que estão falando a meu respeito? E uns dizem que você é profeta, dizem que você é Elias, mas Pedro diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz assim: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. E sobre esta pedra, ou seja, sobre esta afirmação que você disse, que eu sou o Cristo, eu sou o Messias, eu edificarei a minha igreja. Notem que Jesus usa o possessivo, minha igreja. A igreja é dele. Por isso, o Senhor Jesus espera que nós amemos a igreja como ele também a ama. Ele espera que nós a sustentemos também com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Ele espera que você e eu ajudemos a edificá-la. Eu gosto sempre de lembrar nos cultos, quem frequenta a nossa igreja sabe, o Salmo 133, verso 1 diz assim: como é bom e agradável aos irmãos viverem em união, viverem unidos, em harmonia, diz algumas versões. E o verso 3 desse mesmo salmo vai dizer assim: porque ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Ou seja, quando nós nos reunimos, o Senhor se alegra, Ele ordena a bênção, Ele ordena a vida. Por isso, contando um exemplo que é bem conhecido, mas vale a pena, que nós costumamos dizer que se você pegar uma brasa e tirá-la do braseiro, deixá-la afastada, essa brasa vai começar a perder o calor, ela vai começar a esfriar e ela vai com o tempo se apagar. Por isso, nós sempre dizemos, devemos todos estar juntos para que nós possamos nos manter aquecidos. Quando aquele que está fraquejando na fé, nós percebemos que aquela pessoa está enfrentando lutas, nós ali juntos erguemos essa pessoa, nós sustentamos essa pessoa com palavras de fé, nós ajudamos essas pessoas que talvez estejam passando por um momento difícil. Portanto, é muito importante que nós mantenhamos a nossa chama acesa. Mas e a pergunta, pastor? Vou para o inferno ou não vou? Respondendo claramente a essa pergunta, não. Você não vai para o inferno, você não perde a salvação por não ir na igreja. Porque a salvação é pela graça. Você e eu recebemos a salvação de graça. Nada que nós possamos fazer vai nos ajudar a ter a salvação, nem mesmo ir na igreja. Mas
Ele, o Senhor Jesus, Ele espera que você e eu façamos pela igreja tudo aquilo que Ele também fez. Que nós amemos a igreja como Ele amou. Que nós possamos nos reunir na igreja para celebrar o nome dEle. Eu espero que você possa dizer como o salmista diz no Salmo 122, verso 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vá à igreja, é o melhor lugar para se estar. Bom, fechando aqui então essa nossa reflexão, eu quero somente deixar aqui o meu abraço. Quero dizer para você que se você não fez ainda a sua inscrição no canal, que você o faça, que você compartilhe este vídeo, talvez com pessoas que estejam desigrejadas, que não estejam frequentando, mande para ela. É um vídeo curto, quem sabe isso vai ajudar esta pessoa a retornar à comunhão. Se você mora em Jaguariúna e quiser conhecer a nossa igreja, você será muito bem-vindo, você e sua família. Estamos lá para servir. Que Deus te abençoe e até um próximo vídeo. Fiquem com Deus.